Salve! Como vai? Tudo bem? Estamos aqui para falar sobre teosofia. Eu presumo que se você está aí me assistindo é porque você gosta de teosofia, como eu gosto. E hoje especialmente vamos falar desse tema, evolução cíclica e karma. Evolução cíclica e evolução em ciclos. Não sei se você, ou pelo menos eu tinha uma ideia que a evolução era uma linha reta. Mas negativa, a evolução na natureza se processa em ciclos. E conversando sobre esse tema, ao final, eu tenho um propósito. Você, conhecerá a trajetória do progresso de tudo no mundo. E também conhecerá a lei que regula isso, que é o karma. E você chegará lá nesse objetivo, percorrendo comigo o seguinte caminho. Nós vamos começar falando sobre a origem de tudo, a origem do universo, como tudo começou. Depois falaremos do homem, resultado da evolução, que é o resultado da evolução. Chegou até o homem. Falaremos em seguida dos ciclos da vida e fecharemos falando sobre o karma. Vamos falar tudo sobre karma. Isso posto, comecemos então. Vamos falar sobre a origem de tudo. Bom, a doutrina fundamental do ocultismo é a evolução do homem interno e imortal. Aquilo, o ser que há dentro de nós, a nossa alma, se você quiser considerar assim. A evolução dele é a doutrina fundamental da ciência oculta. E para que você entenda esse processo, como premissa, é necessário que você admita duas coisas, ou acredite em duas coisas. A primeira é que a vida, embora se apresente, digamos assim, de forma multiforme, multifacetada, a vida é uma só. Existe a vida como um todo, a vida una e independente da matéria. Não é vida na matéria, no corpo, é a vida una, que abrange tudo. Independente da matéria, conforme a ciência entende essa matéria. E segundo, você tem de admitir também que em cada coisa desse mundo, que é a manifestação dessa vida, existem consciências e inteligências. Até na pedra. Pode estar inativa, mas existe, porque para o ocultismo tudo é vivo. Esse negócio de matéria orgânica e inorgânica é da ciência, para a ciência não, tudo é vida, a vida anima tudo. Essa vida una, né, universal, ela é intimamente ligada com também a chamada a lei una ou a lei maior. A lei que governa o mundo do ser, que é o karma. As duas estão entrelaçadas. Perfeito? O karma, em seu sentido exotérico, que é de externo, sentido comum de alcance de todo mundo, ele significa literalmente ação. Ou melhor, uma causa que produz um efeito, porque toda ação produz na natureza um efeito, um resultado, não é? Esotericamente, porém, ocultamente falando, de forma esotérica, da sabedoria oculta, que não é de conhecimento público, o karma é uma coisa inteiramente diferente. Inclusive em seus efeitos, que são de longa duração, tem um grande alcance. Ele também é a infalível lei de retribuição.
que faz com que a cada agente de uma ação, que o resultado de uma ação volte para o próprio agente, sinta o efeito dela mais cedo ou mais tarde. Por isso ele é chamado de lei de retribuição. Falar aos ignorantes sobre o verdadeiro significado e características e a elevada importância do karma é falar em vão. Dizer também que nenhum Deus pessoal, nenhuma definição desse Deus do cristianismo pode dar uma ideia do karma, também é perda de tempo. Não dá para... Mas a filosofia oculta, ela diz que o primeiro palpitar de vida, ou o primeiro raio que sai da escuridão, que é a primeira manifestação da vida, raio esse, a primeira que o budismo chama de Svabhavati, onde tudo está, a vida começa o seu curso, chama de Svabhavati, é o nome em sânscrito. S-V-A-B-A-Y-V-A-T, que é esse raio que emerge das trevas, porque está surgindo o universo. Esse raio vai passar, ele vai se progredindo e vai passar por sucessivos renascimentos e formas. Ele se dividindo, se diferenciando, ele passa por sucessivos renascimentos e formas. E nesses sucessivos renascimentos, ele passa por estados de atividade, que é o estado dele na forma, e estado de atividade, e estados de atividade intensa, que é a vida na matéria, e de inatividade, digamos que é a morte, a vida inativa, depois volta de novo. Esse raio, ele é um só no início, mas depois ele se ramifica, ele se diferencia. E começa a sua obra nesse processo de diferenciação. Essa obra dele é o karma. E os efeitos dessa obra são produzidos em ciclos, é que constituem os ciclos. A progressão em ciclos. Está tranquilo? Bom. Surge o átomo primordial nesse processo, vamos falar assim. Esse átomo uno, ele se diferencia no início, ele se desdobra em 7 outros átomos, digamos, secundários. E cada átomo desse secundário produz um centro de energia, também produz um centro de energia. Isso no plano da matéria. Já no plano do espírito, a essência desse átomo, no plano do espírito, digamos a sua alma, ou seu número, a essência emite 7 raios. Isso no início. Esses 7 raios são as 7 forças primeiras criadoras da natureza. Elas que irão operar tudo. E tudo vai se manifestar. E essas forças, elas vão chegar numa bifurcação. Algumas vão seguir na chamada caminho ou via da direita e outra na chamada via da esquerda. O que é isso? A via da direita e a via da esquerda. É porque na manifestação dessas forças, os seres inteligentes, o karma começa a agir. E os seres passam nessa progressão a responder pelo que fazem. Aqueles que agem
de acordo com o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma, como eu vou definir Dharma? O Dharma é a forma correta de viver. É a vida em sintonia com a vida una e a harmonia universal. Esses seres seguem a via da direita. Os outros que, por seu livre-arbítrio, sobretudo quando desperta a consciência, aí já é na fase humana, os outros, por seu livre-arbítrio, começam, se erram desse Dharma e atendem ao seu egoísmo, eles enveredam para a via da esquerda. Está claro isso? Essa bifurcação. Resultado daquelas forças iniciais. O efeito dessas forças, ou esses seres, estão estreitamente enlaçadas. O que as enlaça uma na outra? É o karma. Assim como enlaça cada uma o resultado de suas ações, elas também estão enlaçadas. Vai ser mostrado um esquema, olha, esse esquema que está sendo mostrado na tela, dá uma ideia disso. Aparece lá o ponto central, no plano da matéria, aparece o átomo, chamemos de átomo primeiro, primordial. Essas setas aí, ele se desdobrando, se diferenciando nos 7 átomos secundários. E pode observar, e cada átomo secundário desse gera um centro de energia. O esquema pretende mostrar isso. E no plano do espírito é essa outra figura aí mostrando esse esquema. É o número, a alma desse átomo primordial, emitindo 7 raios, aquilo que eu falei, que são as forças criadoras da natureza. Ok? Espero que com o esquema fique mais claro. Bom, falei que aqueles 7 átomos secundários, cada um emana um centro de energia. Esse centro de energia, eles, por ação da energia universal, que já está em movimento, eles iniciam a obra da evolução, digamos assim, de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque esses centros, os 7 centros de energia, centro de força inicial, começa a dar origem a outros centros menores. É um desdobramento. E todos esses centros menores, no curso da evolução, eles são nada mais, nada menos que virão lá de dentro. Eles são as raízes geradoras de todos os seres que aparecerão, dos planetas, das estrelas, de tudo. Então, esse centro de força. E esses centros de força, por que se chamam centros de força? Eles são, na realidade, a porta de comunicação entre os 2 mundos que existem. O mundo visível, que é o nosso, e o mundo invisível e subjetivo, que é o mundo do espírito. Então, desse centro, lá do mundo do espírito, eles são a raiz que vem lá de dentro para fora, dentro do mundo do espírito, formar os seres do universo. Desde o Sol físico, o planeta, a estrela, o verme, a montanha, etc, etc, etc. Ok? O budismo, nesse processo, o budismo não reconhece nenhum Deus. Esse Deus que o cristianismo acredita, Deus Todo-Poderoso,
Criador de tudo, o budismo não reconhece nenhum Deus. Mas, entretanto, apesar disso, ele crê que existe uma consciência absoluta, consciência absoluta, infinita. E ele também crê, engraçado, ele não acredita em Deus, mas ele também crê que existem seres inteligentes, chamemos de espíritos, a um nível tal de inteligência, seres inteligentes, que esses seres são as almas dos planetas. Imagine a alma de um planeta. O planeta tem alma? Tem. São as almas de um planeta. E a tradição, o ocultismo chama, o nome em sânscrito para esses espíritos, essas almas, é Dhyan Shohan. Dhyan Shohan. Para o budista, contudo, esses espíritos existem outros que são as almas de tudo que existe aqui no universo. Eles dizem, na linguagem dele, todos esses espíritos, todos esses seres invisíveis, essas forças da natureza, elas compõem a Maya do dia. Olha só, Maya do dia é uma expressão em sânscrito. Maya, M-A-Y-A, quer dizer ilusão. E dia, ele está se referindo a um dia de Brahma, é a ilusão de um dia de Brahma. Um dia de Brahma, que é a divindade deles, significa o período de vida de um universo. Para o budista é um dia de Brahma. Todos esses espíritos planetários, Dhyan Shohans e outros em elevada categoria, todos nós, todos são o reflexo direto daquela vida una, aquela vida ou luz una. Eu falei no início que a tudo abrange. Esses espíritos, essas almas de planeta, os homens, nós, seres humanos, entretanto, espiritualmente, estamos muito distantes desses seres. Eles para nós é como se fossem deuses, tal o adiantamento deles em consciência e inteligência. E todo o universo é produzido por seres que reproduzem a si mesmo. Uma espécie gera outra. Ok? O budismo também ensina que no mundo existem duas coisas que são eternas. O Akasha e o Nirvana são nomes em sânscrito. O que é o Akasha? O Akasha é a primeira substância, matéria mesmo, quando se converte em matéria, que preenche todo o universo. Porque para o ocultismo o nada não existe. Não existe o nada. Toda porção do espaço é preenchida pelo Akasha. O Akasha é matéria. Só que matéria num nível muito acima da nossa matéria. A matéria, como a conhecemos, é um desdobramento até esse nível grosseiro da nossa percepção do Akasha. O Akasha também é chamada pelos gregos de aéter. E o Nirvana? O Nirvana é aquele estado, não sei se eu chamo de estado local. Por exemplo, nós como seres humanos, nós somos habitantes da Terra. Nós somos o coroamento da evolução aqui da Terra. Chegamos ao máximo. O ser humano. Então, repetindo, o budismo ensina que existem duas coisas eternas, o Akasha e o Nirvana. O Akasha é aquela matéria universal, primeira. E o Nirvana é aquele estado em que nós, como habitantes da Terra, por exemplo, quando a Terra cumprir o seu ciclo de vida, é para onde iremos, aguardando aí o futuro. Esse é o Akasha.
É o estado de consciência que estaremos quando não tivermos mais o abrigo aqui do nosso ambiente evolutivo, cumprindo os planos do alto. Mas, engraçado, para o budista, até o akasha e o nirvana aqui no mundo manifesto são uma ilusão, são maya, separados. Eles só são realidade quando eles se juntam na vida una. A esse respeito, eis o que diz um livro chamado Catecismo Budista, de autoria do coronel Henry Steele Olcott, que foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica, juntamente com Blavatsky. Ele escreveu esse livro. Ele se converteu ao budismo americano, era norte-americano, converteu-se ao budismo e escreveu um livro, escreveu um catecismo budista, ó, dando aula de budismo. Ele diz lá nesse catecismo, num texto, falando de akasha, ele fala assim: todas as coisas do mundo saíram do akasha, em obediência a uma lei de movimento, porque vida é movimento, em obediência a uma lei de movimento que é inerente a essa mesma lei. E todas as coisas saem do akasha e desaparecem depois de um certo tempo de existência, desaparecem na forma. Ok? E ele continua: do nada jamais saiu alguma coisa. Não existe esse negócio de criar do nada. Aí ele continua: portanto, nós, em razão disso, nós, ele falando como americano e ocidental, não cremos, negamos a criação e não cremos em um Deus criador, um ser que antes de existir o universo lá já estava como ser, que é impossível. Porque por ser, ele tem que estar embutido no universo. E antes de manifestar-se o universo, ele lá já estava. E foi, portanto, nós não acreditamos num Criador também. Nem na criação e nem no Criador. Nós acreditamos que tudo vem do akasha. É a crença do budismo. Se perguntar ao Brahmani Advaita, existem os Brahmanas Advaitas e Dvaitas. Advaitas e Dvaitas. O Brahmani, o que diferencia as duas tradições é que os Dvaitas acreditam que o universo veio de duas forças, espírito e matéria. Ok? O início, espírito e matéria, separados. Eles interagindo, desenvolveram o universo. Já os Advaitas acreditam que tudo veio de uma origem única, inclusive espírito e matéria. Dessa origem única, esse ponto inicial, surgiu o espírito e matéria. Daí ele seria Advaita. Então, se perguntar um Brahmani da seita Advaita, se perguntar para ele se ele acredita na existência de Deus, ele vai olhar para você e dizer: eu próprio sou Deus. Essa será a resposta dele. Já um budista, principalmente se ele for singalês, ele vai sorrir se você perguntar isso e dizer assim: Deus não existe. Deus não existe. Essa filosofia fundamental dos eruditos advaitas é idêntica dos budistas. E todos os dois têm uma coisa, tanto o Brahmani Advaita quanto o budista, têm uma coisa curiosa: eles têm o maior respeito pela vida, coisa que o cristão não tem. A vida animal. Todos eles são vegetarianos, porque não admitem que uma espécie seja criada para servir de repasto, de alimento para a raça humana. Então, eles acreditam que tudo, desde a pedra,
é uma parcela imortal dessa vida una. Olha que crença bonita, tudo. Então merece respeito. Eu acredito que nisso eles estão mais certos do que nós cristãos. A reverência deles pela natureza é muito maior do que a nossa. E eles também dizem que tudo no mundo está sujeito à lei do karma. Até os deuses, digamos assim, aqueles seres altamente, muito além da gente, também são sujeitos, são alcançados pela lei do karma. Tudo que tem vida é alcançado pelo karma. E a matéria tem para eles, o Brahmana e a Advaita e o budista tem para ele um sentido diferente do que tem para nós cristãos e materialistas. E essa resposta de eu próprio sou Deus, que é do Brahmana e Advaita, é a mesma que daria um filósofo antigo, um filósofo da antiguidade. Na antiguidade já existia essa crença. Lá na Grécia Antiga, os sacerdotes do oráculo de Delfos, lembram-se? Você se lembra do oráculo de Delfos? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Pois é, os sacerdotes acreditavam que o homem é um Deus. Como também no cristianismo primitivo, na era, os chamados neoplatônicos, não, como também os cabalistas caldeus e depois os cabalistas judeus acreditavam que o homem é um Deus, e também os gnósticos. Os gnósticos é que foram os primeiros cristãos primitivos. Eles tinham essa crença de que o homem é um Deus e não um pecador. Desculpe. Ela encerra. Bom, ela encerra o que pensam a filosofia antiga e essas seitas. E assim vimos, na ótica da filosofia até aqui, oculta, como o universo aparece, né? Aquele átomo, não. E o homem, como ele surge. Então vamos falar agora do outro assunto. O homem, resultado da evolução. O ocultismo resolveu há muito tempo o problema do homem, no enigma que a ciência ainda se defronta. O problema do que é o homem, do que foi o homem e o que será o homem. O ocultismo já resolveu isso. Qual é a origem do homem? Ele também resolveu. O ciclo de vida do homem, o ciclo interminável do homem através de sucessivas reencarnações, e também o fim do homem, que é ser absorvido nessa vida una. Isso o ocultismo já resolveu. Já a ciência nunca, essa nossa material, nunca irá decifrar o homem como enigma do passado ou do futuro. E nem sequer a psicologia e a filosofia pode dizer o que é o homem, definir com o homem toda a sua amplitude. Por quê? Porque a ciência, entre ser um homem, um Deus, como afirma o Brahmana Advaita, ou ser uma besta, a ciência escolheu ele ser uma besta, porque ela fez o homem descender do animal, do macaco. Mas tudo bem, o ocultismo não se ofende por fazer o homem descender do macaco, porque ele tem o maior respeito e reverência pela vida animal, que também é parte, é um reflexo dessa vida una. E os ocultistas reconhecem também, o ocultismo reconhece também o campo de investigação
da ciência, são os fenômenos da natureza. A ciência não sabe nada, a ciência materialista, essa do mundo ocidental, ela não sabe nada a respeito da natureza psíquica, espiritual, moral e interna do homem. Ela não sabe nada disso. E nem tampouco a psicologia, a filosofia psicológica, não é nem a filosofia da psicologia mais elevada alcançada aqui, pode dizer algo desse homem interno. Ela diz do homem externo, mas desse homem, e diz um pouco do psiquismo, mas do homem externo, a alma do homem, ela não tem capacidade de dizer nada. E nem tampouco da capacidade e percepções superiores desse homem interno. E também daqueles estados de consciência elevados que ela não sabe explicar. Parece que nesse ponto, quando ela começa a estudar, parece que chega uma autoridade, estabelece ali um limite e diz ao cientista: daqui não passarás. Aqui é o limite. Não irás além. Agora, nenhum ocultista nega que o homem físico, ele é em sua constituição física o simples produto de forças, evolutivas através de inumeráveis transformações do corpo, da forma. O ocultismo concorda com isso. A forma também evolui, chegando ao crocodilo, chegando ao elefante de hoje, a partir lá na ponta do micróbio, chegando ao lagarto, chegando à folha da erva, chegando ao cristal, na forma. Você não concorda? Há uma linha evolutiva dessa forma. Agora, nesse quadro aí, o homem apresenta um aspecto completamente diferente do elefante, de tudo, da erva, da planta. Os ocultistas não se insurgem, não se rebelam contra as descobertas da ciência, as descobertas antropológicas e geológicas através dos fósseis, os sinais que os seres antigos, os restos, deixaram na natureza. Ele não se insurge. Ele aprova a investigação. O que ele não aprova são as conclusões intempestivas a que chega aquele que investiga por puro preconceito, por dizer o que ele acha. Aí vem a cabeça dele, aí forma uma teoria preconcebida e elaborada para atender a esse preconceito. Essas premissas dos cientistas, elas podem ser verdadeiras, mas na maioria não são. Agora, a teoria científica, como em sua maioria ela não dura sempre, porque uma teoria científica, uma verdade que se torna um dos baluartes da ciência, tal fenômeno tem tal causa. Ele não tem permanência no tempo, ele acaba sendo derrubado. Uma teoria vigora até que venha uma nova teoria e que avance mais e derruba aquela, não é assim? O pensamento científico é assim. E, portanto, as deduções deles serão sempre parciais, nunca serão completas. Inclusive, quando eles falam as teorias que eles elaboram sobre a evolução da matéria, a evolução dos animais, do homem, no ponto de vista material, não são completas, são incompletas. Bom, sabemos que existe então uma evolução na vida.
como é essa evolução? Como é que ela se processa? Vamos falar agora então sobre os ciclos da vida. Ok? A evolução da vida avança em ciclos, ela não é uma linha reta, como eu ressaltei. E esses ciclos são determinados pela lei do karma. É o karma que é o que direciona esse ciclo. Os hindus dividem o tempo em períodos que eles chamam de yugas, Y-U-G-A, e kalpas, K-L-P-A, yugas e kalpas. Eles acreditam que cada período desse exerce influência ou tem uma relação direta com o ser humano. Os gregos deram a esses períodos dos hindus os nomes de ciclos, anéis ou círculos. Esse nome ciclo veio do grego. O ciclo da vida. A filosofia, o ocultismo ensina que esses ciclos ou círculos perpétuos no tempo, eles sempre recomeçam. Quando encerra um ciclo, recomeça outro. Um ciclo acaba, começa outro. Que, digamos assim, nessa linha evolutiva, é a versão aperfeiçoada do ciclo antecedente. Agora, na natureza existem, vamos dizer assim, duas linhas nessa evolução em ciclo. Uma é a da evolução da forma, a forma física, a forma da vida que se manifesta ali. E outra é a evolução do espírito. Uma acompanha a outra. Quem primeiro avança é o espírito. O espírito evolui primeiro e a forma evolui para lhe dar expressão no mundo. Eu espero estar sendo claro, não sendo confuso. Para dar uma ideia desse ciclo, eu vou dar uma ideia desse ciclo. Imagine um círculo, vou descrever imagine um círculo. Falar do ciclo da vida, imagine um círculo. O que caracteriza um ciclo? Caracteriza que um ponto parte daqui de cima e quando ele encerra, ele volta ao ponto de partida, não é isso? Então vamos caracterizar o ciclo da vida assim. Existe aqui em cima uma polaridade positiva e aqui embaixo uma polaridade negativa. A essa polaridade positiva é o espírito. A polaridade negativa é a matéria. Eles tendem, como tem polos opostos, a interagirem. E nessa interação é que surge o ciclo da vida. Então a unidade da vida, que eu vou chamar de mônada, existe uma unidade da vida que caminha pela evolução, através do mineral, através do vegetal, em escala progressiva, do animal até chegar ao homem. Essa mônada da unidade da vida, ela começa nesse círculo que eu descrevi, ela começa nesse ponto aqui em cima. Então essa mônada, ela começa a sua trajetória, vamos dizer, ela começando sua trajetória aqui em cima, ela está na polaridade positiva, ela é altamente espiritual, e a matéria aqui embaixo não exerce nenhuma influência sobre ela. À medida que ela avança, ela entra no arco, vou chamar de arco, dois arcos formam o ciclo, no arco descendente do ciclo. E à medida que ela vai descendo, o que acontece? Ela vai se distanciando do espírito e aproximando-se da matéria.
De forma que, quando ela chegar aqui embaixo, o que acontece quando ela chega nesse ponto aqui embaixo? Ela está no seu ponto máximo de influência material e o mínimo de influência espiritual. Mas aqui ela recomeça a sua ascensão. Começa a refazer o ciclo ascendente e vai perdendo a atração material e ganhando a atração espiritual, com uma diferença, a mônada no ciclo da vida. Nesse arco aqui, é necessário que isso aconteça, porque a mônada lá no início, ela nada sabe de matéria, vamos dizer assim. À medida que ela desce nesse arco descendente e a influência material vai se acentuando sobre ela, ela vai ao mesmo tempo assimilando a experiência na matéria, porque ela vai tomar um corpo material. É necessário que ela assimile essa experiência. É através da assimilação dessa experiência que ela, chegando aqui embaixo, alcança a intelectualidade, que é a interação da inteligência com a matéria, o intelecto. Quando ela chega aqui embaixo, ela está no seu ponto máximo de intelectualidade. E a sua intuição, que vem do espírito, é zero. Já aqui, quando ela recomeça aqui, ela começa a recuperar a influência do espírito e detalhe, e perder a influência material, mas já de posse do conhecimento de matéria que ela assimilou. Nós podemos chamar esse caminho aqui de caminho do aprendizado, da mônada, ou caminho do conhecimento. E esse, o caminho da sabedoria, que fecha lá em cima. Isso é para dar uma ideia desse ciclo. Muito bem. Nessa evolução das coisas sobre a Terra, cada ser humano, cada evolução e ação dele muda e varia de acordo com o lugar geográfico onde ele esteja, né? O ser humano, o lugar geográfico onde ele esteja e a nação de que ele faça parte, a cultura de que ele faça parte. Mas tem uma coisa interessante. Cada ser humano, cada homem, ele nessa caminhada, uma informação nova, ele está sempre em sintonia, está sempre em harmonia com a constelação do zodíaco, sob cuja influência ele nasceu. Mas esse nascimento, eu não estou me referindo à astrologia, astrologia, eu esqueci como é que ela se chama, essa astrologia que analisa o ano, né? O mês. Não. Esse nascimento é o nascimento desse ser humano como mônada, lá do início. Quando ele surgiu sob a influência de uma constelação do zodíaco que vai acompanhá-lo durante toda a sua vida. Surpreso? E o que caracteriza também a ação, esse ciclo e a evolução do homem nisso também, nele, é aquele ser interno, porque o homem tem em si a centelha da divindade. Ela também influencia nessa evolução. E esse ser interno, ele é o quê? Ele é a centelha do ser maior que preside, que é o Logos, que preside tudo. É o Deus, digamos assim, do nosso sistema, se posso usar essa palavra.
A antiguidade acreditava tanto nisso que os antigos, eles diziam que o sol espiritual, que é o Logos, o sol sempre manda o sol sempre que a consciência humana está ameaçada de imergir por completo na escuridão, no adharma que eles falam, no erro, ela vai se cega por completo. Antes que isso aconteça, para que o homem não se perca, esse sol espiritual envia um raio seu, que é um ser que encarna na Terra, e que é a figura do Avatar. E esse ser encarnado, vindo lá de cima, ele vem para restaurar a luz, ele vem para reconduzir aquela humanidade na cegueira para o caminho novamente, para que ela não se perca. Esse ser humano, esse ser interno, que quando ele entra no corpo, um raio dele se conecta com a nossa alma animal e se torna o que chamamos de personalidade. E quando isso ocorre, começa esse conflito interior entre a personalidade e o ego, que puxa o homem para a cegueira, para a atração objetiva, para as emoções, e o outro que liga o homem, essa centelha, ao ser divino de onde ele procede. Daí vai nascer o esforço desse homem para ser resgatado, isso é, ele se aproximar do seu protótipo no céu. Ou melhor, a sua centelha aqui, e eliminando esse ego, essa personalidade, para que ele se torne, digamos, se funda com a natureza do ser, esse ser, essa divindade. E cada esforço que esse homem faça para isso, e tem sucesso, ele provoca a ruptura de um raio do seu eu pessoal, que se une com essa alma animal. Um desse raios se rompe, esse raio que é como um liame que prende ele na alma animal, ele se esforçando para progredir, ele rompe, vai rompendo um desses liames, e assim ele enfraquece a sua ligação com essa alma animal, e a sua entidade espiritual é mais fortemente atraída para o Ser Supremo. Até que de raio em raio, de vida em vida, de raio em raio, rompendo esses liames, um dia esse ser humano, essa centelha é absorvida no raio uno, que é o Logos, dessa vida una, essa vida maior. Esse é o propósito da evolução do ser interno que existe em cada um de nós. É o fim, através da eliminação do ego. Diz um aforisma oculto que a nossa vida está escrita nas estrelas. Por quê? Porque nós somos presos às estrelas. Por quê? Porque nós somos presos ao sol espiritual, que está lá em cima. Nós temos uma constelação que nos rege desde que nascemos. Daí
esse aforisma oculto, nosso destino está nas estrelas. E quanto mais estreita for essa união entre o reflexo mortal, que é o homem, e o Logos, que é o seu protótipo celeste, quanto mais for estreitando essa ligação, menos perigosa. Perigosa de quê? De reincidir no erro. São as condições externas que vão cercar esse homem nessa vida. E menos perigosas serão as encarnações subsequentes por efeito do karma. Está claro isso? Destas reencarnações, esse renascimento sucessivo, ninguém escapa. Até os de Anchorrans, até o Logos, reencarna, morre e reencarna. E falando de evolução e de destino, falando de karma, aliás, que o karma, mais ou menos, é o karma que direciona o indivíduo em função do seu mérito. Tem algumas pessoas que negam isso, falando assim, não, isso dá uma noção de um certo fatalismo. A gente já nasce sob um fatalismo para passar por aquilo. É como se a nossa vida já é pré-determinada. O homem é livre. Só que essa pessoa se esquece de uma coisa. O homem é livre, sim. O homem é livre em suas escolhas na vida, usando o seu discernimento. Mas ele é preso. Ele é comprometido com o resultado de suas ações no meio externo. E o meio externo é o ser humano, é a natureza, é tudo que me cerca. Se de uma ação minha resulta um bem, eu recebo bem. Se resulta mal, eu recebo mal. Nisso aí, o homem é livre para plantar. Imaginando a vida como uma eira, né, que é a terra tratada para o plantio da virtude, vamos dizer assim, para plantar. O homem é livre para plantar o que quiser, mas ele é obrigado a colher o que planta. Nesse aspecto, você pode considerar destino. O homem é preso ao resultado das suas ações. Ele é como a mosca que tem uma capacidade de aranha e que essa mosca vai como aranha tecendo o fio do seu destino. Só que ele não percebe que ele fica preso na teia. Até que a aranha venha e o devore. Ele fica preso, ele não sai, ele está preso nessa teia. Até ficará preso até se libertar dela. Esse o devora é uma linguagem que eu usei. Ok? Esse é o karma. O homem na terra, já que ele é assim, ele é preso ao resultado das suas ações, ele não pode fugir do seu destino dominante, ele não pode fugir disso. Em cada renascimento ele responde pelo que fez no outro. Mas ele pode escolher entre dois caminhos que se apresentem à frente dele para ele caminhar. Isso é um livre-arbítrio. Ele pode escolher aquele caminho que o conduza àquela direção. Se ele começa a entender o karma, aquele caminho vai levá-lo à desgraça. Mas ele não vai se revoltar. Ele vai chegar a essa desgraça com a veste branca do mártir, que sabe que ele é merecedor pelo que está passando. Ele está no caminho da evolução. Ou ele pode escolher aquele outro caminho, que é seguido por aquele voluntário que está com a roupa toda suja
do caminho, da senda do mal, e não percebe nada, está cego. Então, nesses dois caminhos, tem aquele outro, então, que vai enveredar pelo caminho do mal. E vai penar para voltar para o outro caminho. Porque o caminho do mal é mais fácil e mais envolvente. Uma coisa interessante, nesse esforço, digamos, de progresso, as condições internas do homem e as externas, esse esforço é feito por quê? Pela nossa vontade. A nossa vontade é a nossa energia. E as condições internas e externas exercem uma influência grande sobre isso, sobre essa vontade. E está no nosso discernimento, a nossa capacidade de discernimento, a gente, no esforço de purificação, digamos assim, de subir no caminho, então a gente se esforça pela vontade, premido pelas circunstâncias externas e as internas, e é o discernimento, é pelo meu discernimento, a minha clareza de ver, que eu vou fazer as escolhas que se apresentarem para eu seguir em frente. Ficou claro isso? Ok? Seguir em frente. Nessa caminhada, as pessoas que acreditam no karma, elas de uma certa forma não podem deixar de acreditar que existe destino. Mas destino no sentido de que cada homem, do berço ao túmulo, ele próprio tece o fio do seu destino. O destino não vem de fora. Ele é o homem que tece o seu destino. Uma vez que ele entenda isso, ele pode influir nesse destino. E esse destino do homem, essa prisão do homem ao resultado das suas ações, ele é dirigido pela nossa voz interior que brota lá do nosso protótipo externo, que é o Logos do nosso sistema. Olha só. Nós temos em nós o princípio humano, que é a centelha desse Logos, que está conectada com ele. Essa voz que dirige o nosso destino. Essa voz dirige o nosso discernimento naquela escolha entre um caminho e outro. E o nosso ego, ou personalidade, é o nosso gênio do mal. É aquele que nos segura, não nos deixa avançar. Ok? Em cada ato da natureza existe um objetivo. A natureza não é a cega, existe um objetivo. E os atos, esses atos da natureza são periódicos e também são em ciclos. A ciência, porém, não acredita nisso. Mas isso é um fato, está presente na doutrina esotérica, está presente no ocultismo. Cada ato da natureza tem um objetivo a atingir. O nosso planeta realiza anualmente uma revolução em torno do Sol, não é verdade? Com isso ele fecha, é um ciclo. Com isso ele fecha um ano. E ao mesmo tempo ele gira em torno do seu eixo. Em cada 24 horas ele completa um ciclo inteiro. Esse giro do planeta, só para dar uma ideia, na natureza,
em torno do seu eixo, ele é um ciclo maior, um ciclo menor dentro do ciclo maior, que é o ano. Então, um ano serão vários desses ciclos menores, que é cada giro desse planeta em torno do seu eixo, alternando entre noite e dia, não é verdade? Agora, a evolução, parece que nós tocamos lá, tá? A evolução no mundo do intelecto ou do espírito, que se reflete no intelecto, ela é acompanhada também pela evolução do mundo físico. É uma coisa encadeada. À medida, olha só, à medida que o espírito progride, a consciência se expande. A consciência se expandindo, ela tem que ser acompanhada pela evolução do cérebro físico para comportar essa nova consciência e inteligência. É como um hardware que suporta um sistema operacional, mas à medida que esse sistema operacional vai sofrendo upgrades, né, que vai sofrendo aperfeiçoamento, ele vai melhorando a sua capacidade, esse hardware, os circuitos lá internos para fazer esse software, esse programa funcionar, chega no seu limite. E o sistema operacional que virá precisa de um novo hardware. Isso ocorre com a humanidade. Assim que as humanidades progridem, uma humanidade que também nasce e morre, ela chega num nível de evolução, quando ela chega no limite, o corpo daqueles seres humanos já não vai suportar a próxima, por essa evolução do espírito. Então, o corpo, ele vem do início com uma, digamos assim, com uma capacidade ociosa, mas ele vai preenchendo essa capacidade para dar expressão. Esse espírito, ele, assim como o hardware, ele chega no limite. E quando ele chega no limite, tem de vir uma nova humanidade, num nível mais evoluído. Esses ciclos todos que a gente fala, que são rodas, como é uma engrenagem com outra, eles não abarcam de uma só vez toda a humanidade. Eles operam, digamos, a nossa humanidade, eles operam num ponto, numa raça. Olha, veja bem, nós temos chineses, japoneses, cada uma dentro do seu ciclo. Cada raça tem o seu ciclo. Cada nação tem o seu ciclo, rodando nessa engrenagem. E por isso, é muito difícil distingui-los dentro dessa harmonia toda. É difícil distingui-lo, o ciclo dessa humanidade e sua relação com todas essas nações, raças, etc, etc. O grande ciclo da humanidade, o grande ciclo de vida, ele abrange toda a humanidade, desde o homem. O que fecha toda a humanidade, ele abrange desde o homem primordial, o primeiro homem, o homem etéreo, o corpo dele era etéreo, a terra ainda não tinha concretude, não tinha crosta terrestre física. Então ele abrange desde este homem e circula através dos círculos internos da evolução progressiva do homem, desde esse homem etéreo, o semi-etéreo, até a libertação do homem desse corpo material. Até que o homem se livra desse corpo material, que é a sua expressão. Ele se despe dessa veste de pele e de matéria, entrando no outro nível, até ser absorvido pela vida una.
Esse esquema que está aparecendo aí mostra isso. Olha, o esquema está mostrando. Primeiro, o primeiro ciclo embaixo, humanidade 1, aí vem um ciclo descendente, e o ciclo ascendente fecha o ciclo, surge um novo ciclo, num patamar mais elevado, a humanidade 2 seguindo o mesmo processo. Para ficar clara essa ideia de ciclo evolutivo. E nesse outro esquema é mostrado a evolução do grande ciclo da humanidade. Está aí bem claro. O primeiro ciclo é a primeira humanidade. O segundo, descendo, é a segunda humanidade. O terceiro, a terceira humanidade. Depois a quarta humanidade. Cada uma vivendo e morrendo. Uma morre, vem outra. Aí recomeça aqui no ciclo ascendente. É um ciclo, ó. Primeira humanidade, segunda humanidade, terceira humanidade, a quarta humanidade aqui embaixo. Está me acompanhando? A quinta humanidade no ciclo ascendente, depois virá a sexta e a sétima humanidade lá em cima. Para sua informação, nós somos a quinta humanidade. Nós já passamos deste ponto de inflexão. Como humanidade estamos aqui. Mas estamos perto do nosso fim também. Não está muito perto não, mas já passou a nossa boa fase. Esses ciclos menores dentro da humanidade, né, esse ciclo, então, dentro do ciclo maior, são os ciclos da raça. Ciclos esses que incluem as nações, dentro dele, uma raça tem as nações, tribos. Bom, essa denominação foi que deram, podia dar qualquer outra, mas são ciclos menores, cada uma fechando o seu ciclo. Está no ciclo maior. Cada um seguindo. Deu para entender? Um ciclo menor de tribo, embutido dentro de um ciclo maior de nação, um ciclo maior de raça, um ciclo maior de nação, e assim vai, até fechar um grande ciclo da humanidade. Esse esquema mostra isso, olha lá, o ciclo da tribo, o ciclo da nação. São círculos, através desses círculos concêntricos, mostra o que eu acabei de falar para firmar mais compreensão. Bom, já viemos mencionando desde lá atrás essa lei, já viemos aludindo a ela, essa lei que tudo dirige, que é chamada lei maior. Vamos vê-la agora com mais detalhes? Vamos? Então vamos falar agora sobre o karma. Os caminhos do karma são impenetráveis, é difícil entender o karma. Porque o karma é a própria divindade. É difícil a gente entender, preconizar qual vai ser o futuro de alguém. Outra diz Ocutino que os caminhos deles são impenetráveis. Aliás, eles não serão impenetráveis, dá para intuir, se os homens adotarem uma atitude, se eles deixarem que a união entre eles, a solidariedade e a harmonia presidam os seus atos, que eles se libertem do egoísmo e passem a dirigir os seus atos pela união e harmonia de todos. Nossa ignorância disso, né, desses processos kármicos, que alguns chamam de caminho sombrio, aqueles que não acreditam em karma vão chamar isso de caminhos sombrios e inexplicáveis e misteriosos da providência. Eles chamam de providência. Isso desapareceria com certeza, esses caminhos sombrios, se a gente entendesse
as verdadeiras causas desses caminhos e entender sobre que nós somos a causa, os causadores, conscientes, exercendo o nosso livre-arbítrio. Se nós tivéssemos o conhecimento real, ou pelo menos uma firme convicção de que o nosso próximo, o ser humano, meu próximo, ele não pode me causar dano maior do que o que eu fizer a ele. Se eu não fizer a ele, ele não vai me causar dano. Se eu tivesse somente essa consciência, eu eliminaria 2/3 dos males do mundo. Agora, esse semelhante estado de coisa em que nós vivemos nessa ignorância, ele vai perdurar até que a intuição espiritual do homem, que é essa luz lá de cima, esteja completamente desperta. Ela supere o ego e esteja completamente desperta. E isso não acontecerá antes que nos libertemos da influência da matéria por completo. E antes que comecemos a pautar os nossos atos, ouvindo aquela voz interior, que é lá de cima. Em vez de dar atenção aos impulsos externos e aos impulsos dos nossos sentidos físicos contaminados pelo ego. Essa questão de ciclo e destino tem uma coisa interessante. Os astrônomos, que são cientistas, eles registram o aparecimento, periódico no espaço de corpos errantes, como os cometas. Eles chegaram a isso. Os cometas aparecem periodicamente, e outros, estrelas. E eles já associaram, já viram que o aparecimento desses corpos são associados a certos acontecimentos. E eles já falam disso. Esses acontecimentos aparecem sempre com nesses períodos. Fazem com isso uma espécie de profecia. Chuvas meteóricas, tudo isso. Passagem de estrelas e de cometas, são esses fenômenos. Agora, os astrônomos que fazem isso em nome da ciência, eles são adivinhos? São feiticeiros? Não, eles são cientistas. Isso é ciência. Os iniciados do Oriente, que são aqueles Mahatmas, mestres de sabedoria, eles falam que eles têm em poder deles registros, anais, do desenvolvimento das humanidades desde a quarta humanidade, que desapareceu e hoje não deixou vestígio. Eles dizem que eles têm esses registros e que eles conhecem pela tradição o que veio antes, inclusive, dessa quarta humanidade. Hoje já está praticamente demonstrado que os horóscopos e a astrologia judiciária não é puramente uma ficção, tem alguma coisa a ver. Tem muita gente, tendências de influências dos astros. Alguma coisa a ver que essa crença de que as estrelas e as constelações exercem uma influência oculta e misteriosa sobre os homens não é tão mais combatida assim. Já tem gente cedendo a isso. E elas estão relacionadas aos indivíduos. E assim, estão relacionadas aos indivíduos. E tem de acontecer
A mesma coisa estão relacionadas com as nações, com as raças e com o todo. Então acabamos de ver que a astrologia judiciária, que hoje já há uma crença maior nela, e uma crença maior da influência dos astros, das estrelas, não só sobre os homens, como sobre as nações, os indivíduos e as nações, sobre as raças e sobre a humanidade como um todo. E isso é um relato da evolução do mundo, mostrando que tudo está conectado. As coisas não estão soltas. Nós estamos presos como numa teia, né? A teia do karma, e também uma teia preso às estrelas, a influência das estrelas e das constelações. E assim, meu amigo, chegamos ao fim da nossa conversa, infelizmente. Conversa que começou lá atrás, não sei se você se lembra, nós começamos a falar sobre a origem de tudo, como tudo surgiu. Depois falamos do homem como resultado da evolução. A evolução chegou até o homem, que é o homem que tem algo diferente dos outros, da planta, do animal. A seguir falamos dos ciclos da vida, lembra? Progressão dos ciclos. E por fim, viemos até agora há pouco falando do karma. Do karma que prende o homem ao resultado de suas ações. Um homem que é livre para agir, mas obrigado. Mas é comprometido com que sua ação resulte no exterior ou no próximo. E tendo falado sobre tudo isso, tendo percorrido esse caminho, eu tenho certeza de que você agora conhece a trajetória do progresso de tudo no mundo. E conhece também essa lei que regula isso, que é o karma. Não é verdade? Você agora conhece. Se alguém faz como não é mais mistério. E encerro isso falando que tudo isso que eu falei, se você quiser se aprofundar, tem nesse livro aí, ó, A Doutrina Secreta, volume 2. Eu tirei isso do volume 2 lá. E se você quiser também dedicar-se a esse estudo que eu acho fascinante, você está convidado a vir estudar comigo. Ou melhor, a vir estudar comigo lá na Loja Brasília, que é a minha loja de estudos, que está em Brasília, está na sede da Sociedade Teosófica, que é na SGAS 406 ou 606, aliás 306 e 603, conjunto é 400, SGAS 603, conjunto é em Brasília, e cujo CEP é 70.200-630. Será muito bem-vindo e será nosso companheiro de estudo nesse crescimento. E deixo aí de encerramento essa frase de Paramahansa Yogananda, que fala, ele diz o seguinte: o homem não é importante pelo seu ego ou pela sua personalidade. Ego. O homem é importante porque, como alma, ser interno, ele é uma parte de Deus. Muito obrigado pelo seu tempo e até um próximo encontro. Tchau.